Olá pessoal, começando aí mais o podcast Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso tema é falar sobre doping, né? Um tema polêmico, doping no esporte, doping na corrida de rua. E para isso nós trouxemos aí um convidado especial, amigo nosso, médico, Dr. Fernando Assunção, nefrologista, triatleta de elite da década de 90, nos anos 2000, e que com o passar do tempo, né, obviamente também foi diminuindo o desempenho dele e passou a ser o meu freguês e o cliente do Vonei também. Fernando, seja bem-vindo aí. Ó, é um prazer estar aqui com vocês, né? Amizade aí de longa data, né? Quando eu treinava mesmo, ele nunca ganhou de mim, né? Então, agora ele pode falar, né? Mas é um grande prazer aqui. E como médico, né? Eu gosto de falar também que, além de nefrologista, eu sou clínico, porque eu olho o paciente como um todo. Eu não sou aquele médico que fica encaminhando o paciente para vários médicos diferentes. Eu resolvo tudo. Uhum. Se ele vai para outro médico, é só alguma coisa que eu não consigo fazer mesmo, né? Uma cirurgia, né? Uhum. Uma mulher que vai na ginecologista, mas da parte clínica, assim, eu resolvo tudo e gosto de estudar coisas as mais variadas, né? Então, como desde a faculdade de medicina eu sempre fui atleta, né, triatleta, então eu sempre estudei, aproveitei as matérias e até os nossos bate-papos, né, nos treinos e tudo, e sempre fui estudando isso como um médico curioso do assunto, né? Claro. Então, Fernando, e a gente pode ver com todos esses anos, acho que o doping, né, Vonei, é uma cultura presente no esporte ao longo aí, desde a gente for ver, desde a década de 80, a gente lembra daquelas nadadoras da cortina de ferro lá, as chinesas grandes, né, tinham desempenhos gigantes, aí depois veio no ciclismo também, o seu Tour de France, e eu acho que o doping, ele vem crescendo, né, e hoje com esse mundo nosso aqui, vamos falar da corrida, com esse mundo da mídia social, a busca pelo desempenho desenfreado, enfim, essa tanto de coisa. Vamos pensar, o que é o doping, Fernando? O que é o doping? O doping, né, pela definição da WADA lá, né, que é World Anti-Doping Agency, né, Agência de Antidoping Mundial. É algo que melhora a sua performance em um esporte e que faz mal para a saúde. Então, basicamente, tem esses dois critérios. E você falou aí década de 80, mas assim, desde que o ser humano é ser humano, ele sempre tentou tomar um chá, usar uma folha diferente, para ter alguma vantagem. Mas nessa época, que o Heleno até só te cortando colocou, nessa época o doping, você via ele somente em alto nível, né, Fernando? Somente em competidores... no caso, profissionais de nível olímpico, mundial mesmo, né? Eu acho que mudou várias coisas. Primeiro, acesso, né? Hoje é muito mais fácil. Na verdade, a gente consegue comprar qualquer coisa na internet, né? E antigamente, esse acesso a drogas, assim, não era tão fácil. Nós estamos aí, igual vocês falaram, o mundo das mídias sociais, né? Que é uma coisa... que nós vivemos a criação de Facebook, Instagram, Twitter. Quando a gente começou no esporte, isso não existia. Não existia, sim. Né? E o que é o mundo do Instagram? Só tem notícia boa, né? Só tem coisas bonitas, tem alguém ganhando, tem alguém forte, malhado. Sim. Então, o Instagram não é terra de perdedores, né? Terra de vencedores, né? Então, o que eu posso fazer para ganhar, né? Exatamente. É isso aí. Na nossa época, a gente competia, era lá na pista, né, Fernando? A gente ia lá, competia, gozava um ou outro ali depois do treino e pronto, né? Era um contra o outro e brincadeira e pronto, né? Um tênis sem amortecimento, a gente ia para Andradas, né? Do jeito que Andradas é hoje, ia fazer tiro de 1000 lá. Exato. E ninguém ficava sabendo. Ninguém ficava sabendo. Ô, Fernando, dentro disso aí, quais seriam os principais tipos de doping hoje que são usados aí pelos corredores amadores e até os corredores de elite mesmo, nesse universo aí? Então vamos... Assim, por um acaso, eu sou nefrologista também, né? E sempre que eu trabalhei na hemodiálise, todos os meus pacientes usavam eritropoetina.
Por quê? O rim produz a eritropoetina e quando o paciente perde o rim, entra na hemodiálise, então eu tenho que repor a eritropoetina para eles ficarem com a hemoglobina controlada. Então, para esporte de endurance, é um dos mais utilizados, né? Para ciclismo. Quantos atletas de Tour de France já foram pegos com eritropoetina, né? Porque aumenta o seu hematócrito, tem um efeito parecido com aquelas pessoas que às vezes guardavam o próprio sangue e daí aplicavam o sangue. E assim, já tiveram várias mortes no esporte por causa de uso inadequado de eritropoetina, porque dá fenômeno tromboembólico, né? Então pode dar um AVC, uma trombose, embolia pulmonar, né? Uma embolia pulmonar, que isso pode levar à morte, né? E, por exemplo, na diálise, a gente tem que fazer uma monitorização rígida desses pacientes, porque senão eles têm esses eventos também. Mas aí a responsabilidade é do médico que está de plantão, ele pede exame dos pacientes todo dia, então a gente consegue controlar e você não tem complicação. Mas no meio do esporte, você usar algo que pode fazer mal, né, de acordo com a definição da UADA, não vale a pena. Outra droga muito usada são os estimulantes, né? Os estimulantes, antigamente a cafeína era doping. Era doping, né? Parece que foi liberado, se não me engano, em 2004, mas tem doses que ainda é considerado doping. Se eu não me engano, tem que conferir, não sei se é uma dose muito alta, assim. Entendi. Agora, a cafeína, ela tem alguns prejuízos também, né? Você começa a tomar cafeína, dá vontade de urinar. Então você vai parar no meio da maratona com vontade de ir no banheiro. Será que vai te ajudar tanto assim? Ela aumenta, a cafeína aumenta a termogênese? Aumenta. Assim, os estimulantes no geral, a cafeína é um deles, né? Mas vamos falar assim, a efedrina, até a fórmula química da efedrina é parecida com a fórmula da cafeína, se você pegar. Só que é mais de 20 vezes mais potente. Mais potente. Aí tem, como estimulante, assim, um dos primeiros estimulantes que eram utilizados, que inclusive é uma coisa que faz muito mal por atletas, até nas primeiras Olimpíadas, é a estricnina, que é um veneno para rato. Mas também era usado? Como estimulante. Mas e o risco disso para a saúde? Não, mas na época não tinha estudo. E era por que tem esporte, né? Por que o ser humano vai competir, né? Desde a Grécia Antiga. Filosoficamente falando, é para sublimar, porque tem uma parte do homem ali de combate, de guerra, de brigar. Então, você fazer isso numa competição é uma coisa mais socialmente aceita, né? Entendi. E o estimulante te dá mais potência muscular, aumenta a termogênese, você fica mais focado, né? E tem outros tipos de estimulantes, né? Anfetaminas, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? No passado era usado no tratamento de obesidade, mas com muitos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais dos estimulantes são parecidos. Deixa eu acabar de citar que eu falo alguns deles. Mas a anfetamina hoje tem uma versão mais moderna, que é usada no tratamento TDAH, que o pessoal conhece como Venvance. Mas é uma droga que é precursora lisdexanfetamina da anfetamina. Mas por que o paciente com TDAH tem que usar? Porque ele fica mais focado, mais organizado, e ele está doente, e ele precisa usar aquilo para viver bem, para ter saúde. Agora, algumas pessoas têm usado isso para melhorar a performance em prova. Isso aí, por exemplo, numa corrida, ele ia melhorar a questão do foco dele, da concentração? Imagina assim, para a gente ter máxima performance, tanto num treino quanto numa competição, a gente tem que estar no estado de flow, né? Sim. Tem que ficar aquele grau de concentração, parece que você está em transe. Com essas drogas, você vai entrar muito mais fácil. Entendi. E no caso de um paciente desse, Fernando, como é que seria, por exemplo, ele numa competição, ele não poderia competir? Pensando na questão ética, tá? Eu não sei decorado o que está escrito no site da UADA, mas eu acho que tem que suspender 4 dias antes. Tem um prazo, entendi. E assim, o paciente
ele não vai morrer porque ficou sem usar o tratamento dele. Sim. Mas para o objetivo de nivelar... É isso que eu ia falar. E aí, vamos lá. Beleza, ele já tem um problema, que é o déficit dele, né, de concentração, de tudo, por isso ele usa o medicamento. E se ele tira 4 dias antes, ele não entra em desvantagem? Pois é. Aí você fica na balança, como é que a gente vai entender isso, né? Colocar isso. Eu acho que o critério que o ADA usa é que ela quer mais proteger as pessoas. Então, no caso do paciente, né? Porque de ter algum episódio, né? Não, e outra coisa, é muito fácil. A pessoa vai num médico, ele faz um atestado, ó, tem tal diagnóstico. Como é que você vai falar que não tem? Entendi. Isso não é. Não, tem que ser proibido, claro, com certeza. Entendi. E tem outros... Mas assim, o estimulante em geral, a dose excessiva dele... porque o estimulante tem um fenômeno que é o seguinte, de tolerância. Você usa uma dose baixa, daí a pouquinho, essa mesma dose não está funcionando. Efeito. Aí você aumenta um pouquinho. Uhum. Aí você vai aumentando. Uma hora vai dar uma arritmia cardíaca, o paciente perde o apetite, ele fica nervoso, ele começa a brigar com todo mundo. Então, Aí são os efeitos colaterais começando a aparecer. Tanto emocionais ou psíquicos, vamos dizer assim, né? De nervosismo, de estresse, perda de apetite, né? Que aí... um atleta bem treinado precisa se alimentar bem. Então, isso vai atrapalhar ele se alimentar bem e num caso mais extremo, uma arritmia cardíaca, né? Uhum. No caso da cafeína, quem tem o hábito de tomar muito café, ele perde essa sensibilidade? No caso, se ele for tomar a cafeína como um recurso ergogênico? Sim, é o fenômeno da tolerância, é a mesma coisa. Se ele tomava 1 xícara de café e funcionava, vai passar 2 semanas, ele vai ter que tomar 2 xícaras. Entendi. Só que chega um ponto, no caso da cafeína, por isso que eu acho que eles liberaram, que a pessoa começa a achar que ela tem mais prejuízo do que auxílio, porque começa a dar vontade no banheiro, começa... A cafeína tem o lado da desidratação também, né? Esses estimulantes têm esse lado da desidratação vai aumentar a termogênese, né? Eu particularmente, cara, dependendo da quantidade de cafeína, pra mim é péssimo. Enjoo, me atrapalha. E se for só a cafeína, né? Tem muitas pessoas que compram alguns pré-treinos, que às vezes você não sabe a origem ali da substância. O que tem, né? E tem um montão de coisa misturada ali também, né? Tá. Fernando, no caso da efedrina, eu lembro que na década de... lá em 2000, nos anos de 2000, tinha aquele Termopro, depois veio o Jack 3D, e era comercializado aquilo, você encontrava nas drogarias, né? Em alguns locais, e foi proibido. E eu lembro que várias pessoas iam treinar, tomavam esse Termopro e relatavam assim, você fica ligadão, né? A pupila fica dilatada, você transpira mais. Qual seria o risco disso, cara, da efedrina? O risco é o mesmo. É o mesmo. É porque... você ter taquicardia, você poder ter arritmia. Porque o que muda na efedrina, como ela é muito mais potente... no mínimo 20 vezes mais potente, então são doses menores, já vai chegar no efeito tóxico. Porque tem uma frase que é ensinada lá na faculdade de medicina, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. E dificilmente você vai usar um estimulante para ser remédio para alguma coisa, né? Na verdade, são substâncias que na área médica não tem muita utilização, não. O café é uma coisa cultural, né? Mas se eu ficar usando efedrina... Sim. Mas o café também, a quantidade de cafeína no café, eu acho que é uma coisa mínima. Porque para ter efeito, a pessoa vai ter que tomar uma garrafa de café, né? Exato. Uma dose bem alta. Então, a pessoa vai acabar utilizando cápsulas, né? Porque até mesmo é enjoativo. Você não vai ficar, né? A gente falar em relação a isso. Então. Aí fica... Vai dar uma dor epigástrica, vai... Ô, Fernando, eu queria voltar só no caso da eritropoetina, porque eu acho que é interessante. Tem o público que hoje está começando não sabe o que é eritropoetina, né? Mas já tem um público que já é um pouquinho mais velho de casa, já sabe que é um hormônio que vai aumentar suas células vermelhas e aquilo ali vai causar o que você falou. Você pode ter infarto, você pode ter AVC, porque aumenta a viscosidade do sangue. O sangue fica mais grosso e isso aí dá aqueles danos todos. No caso, a eritropoetina, você sabe
quanto que um atleta pode ganhar de desempenho? Você chegou... porque eu já vi relato que ele pode ganhar de 3%, 5% até 10%. Mas se a gente pensar em 5% de desempenho... É muita coisa. É muita coisa. Né? O número que eu tenho na cabeça é 5%. 5%. E imagina um atleta de elite ganhar 5% de performance. Mas é muita coisa. Vamos pensar só numa coisa aqui. Um cara que corre 10 km em 30 minutos. Ele corre 3 minutos por quilômetro. Né? Se ele ganhar 10%, ele vai ganhar 9 segundos por quilômetro. É muita coisa. Ele sai de 30 minutos, ele vai para 28,5. E se ele tem 29, ele vai para 27 alto, ele está na final olímpica. Olha que loucura. Não, é óbvio que quanto mais rápido ele corre, o ganho percentual deve ser um pouco menor. Esse 5% deve ser uma média calculada. Mas de qualquer maneira vai fazer ele ganhar. Vai fazer ele ganhar. De quem ele não ganhar. E aí, vamos lá, Fernando. Ele teria que fazer esse uso durante a preparação e na competição, ou ele faz a preparação sem o uso desse estimulante e na competição ele usa o estimulante? Por quê? Só colocando isso. Por que eu estou colocando isso? Porque se ele fazendo durante a preparação, será que o organismo dele não vai criar uma adaptação? Porque na hora que ele for usar para competição... Ele vai precisar de uma dose maior. Talvez seja a dosagem maior. Tá, beleza. Tanto é que em atletas olímpicos, né, de alto nível, às vezes chega lá a agência para colher urina, colher sangue. Em qualquer momento, né? Qualquer momento. Por causa da preparação. Faz as batidas, né? No caso... depois nós temos que lembrar de falar um pouquinho da testosterona, né? Nós vamos passar, mas no caso da eritropoetina, se ele treinar usando a eritropoetina, ele vai conseguir treinar em velocidades maiores. Então, naturalmente, a musculatura vai desenvolver mais, o sistema cardiopulmonar, etc. e tal. Vamos supor que ele utilizasse só na preparação e parasse de usar para que o corpo dele voltasse ao normal. Ainda assim, ele teria um benefício, mesmo se no dia da prova ele tivesse limpo. Porque ele ficou treinando num nível mais alto. Agora, se no dia da prova ele continuar usando, o desempenho dele vai ser maior ainda, porque ele vai ter um hematócrito maior, vai carregar mais oxigênio. Então, com a massa muscular que ele desenvolveu durante os treinamentos... Entendi. E aí a performance vai ser ainda maior se ele usar. Sim. E é por isso que o pessoal faz os testes nos treinos, né? Porque senão o pessoal treinava dopado, e no dia da prova não... Entendi, tirava. Certo. E dentro disso, né, porque a eritropoetina, ela faz o mesmo efeito do treinamento de altitude. Só que, né, que o treinamento de altitude, você está treinando com uma pressão mais baixa, então a suprarrenal vai produzir mais... na suprarrenal. É o rim. Na verdade, nós combinamos de não falar termo científico, né? É um fibroblasto que fica entre as células dentro do rim. Isso, vai produzir mais célula vermelha. Então, na altitude ocorre esse fenômeno. Só que você tem um problema de você ter que deslocar... Você não consegue treinar também você não consegue treinar na intensidade que você treinaria. Exatamente. Na altitude, você vai treinar em 2.500 metros, você não consegue treinar, o seu VO2 fica comprometido, então você ganha adaptação sanguínea, mas você não tem adaptação muscular, né? Hoje tem aquelas barracas, né? Que você dorme, né? Você pode dormir na altitude na sua casa. Exato, e treinar no seu habitat. Agora você tem o prejuízo que dizem que você fica com dor de cabeça, né? A qualidade do sono piora, porque você treina no nível do mar normal e dorme na altitude, pra você ganhar um pouco, né? Essa e a vida social da pessoa? Casado, exatamente, dormindo dentro da barraca, dentro de casa. Mas porra, é mulher dentro da barraca também, ué. Os dois ganham, ué. Mas assim, essa eritropoetina que é produzida, ela é natural. Então, quando vai ter um teste antidoping, vai procurar a sintética. Entendi. Então, teoricamente, a natural é permitida, né? O teste, então, distingue a sintética da natural. Natural. E a questão que depois, quando descobriram isso, foi até na década de 90, lá no ciclismo, que a gente via a cultura lá do Tour de France. Tinha o Pantani, vocês lembram? Eles fazendo transfusão de sangue, não é? Reinfusão, né? Eles tiravam o sangue, 20 dias, 21 dias, congelavam e depois... Aplicava de novo. E tinha toda uma logística, né? Para fazer isso. Porque... tem documentários que mostram isso, né? Na época lá do Lance Armstrong.
ganha performance, o mecanismo é o mesmo. Aham. Provavelmente o cara que faz isso na competição está fazendo treino também. Treino. A lógica é a mesma. O final da história é a mesma. Só que, no caso do sangue, é natural, é o sangue da própria pessoa. E o atleta ganha com isso. Com certeza. Ganha muito. Ganha Mas aí, como é que você detecta isso? Não tem jeito. Não, agora você me pegou. Agora Ou então... Porque, na verdade... Porque é o seguinte, eu acho assim, ó, quando eu vi o documentário do Lance Armstrong, esses atletas de alto nível são monitorados o tempo todo. Aham. Não pode... Porque pro cara tomar uma transfusão de sangue, é preciso de uma infraestrutura. Sim. O que entra no quarto dele, o que sai. Sim. Acho que isso é tudo... Mas, por exemplo, um atleta amador, vamos pensar assim que hoje ele busca o alto desempenho, ele é blogueiro, ele trabalha com mídia social, então ele precisa do resultado. Aí ele vai lá, tira o sangue dele 4 semanas antes, congela o sanguinho dele, continua treinando. Aí na véspera da competição, na semana, ele aplica de novo, ele volta com aquele sangue dele. E aí? Ele tá sendo beneficiado, né? Tá sendo beneficiado, porque você perguntou antes, né? Como é que vai pegar essa pessoa? É difícil. É mais difícil. É difícil porque é o natural, né? A gente já falou do agora, natural. eu lembro, teve um documentário no Netflix, eu acho que saiu, pelo menos no Netflix Brasil, não tem, contando a história do Pantani. Ah, tá. Então, como é que eles pegavam as pessoas no Tour de France? Eles mediam o hematócrito. Então, se tivesse acima, eu acho que é de 54, mais ou menos. No Tour de France é permitido, né? Porque o normal acho que é 50, 52, se não me engano. Se eu me engano, o 54 começa a ter efeitos deletérios para a saúde. Então, tinha um corte, eu acho que é 54. Então, independente se foi eritropoetina, se foi sangue, aquela pessoa está sob suspeita. Entendi. Então Então até esse controle tem que ter. Porque, né, mesmo sendo natural, você tem que ter esse controle. Mas nas corridas dos amadores, do Instagram... Não tem nada disso. As provas, a gente não tem fiscalização. E aí vira uma questão ética, né? E aí eu acho que na corrida também, a gente está acho que aprofundou numa coisa mais complexa, que para a corrida, principalmente que a gente vai trazer para o lado amador, o pessoal vai para o mais fácil, entre aspas. E o mais fácil é o medicamentoso. Né? Vamos para o lado, né, Aí a gente vai entrar, por exemplo, na testosterona, que é uma coisa, né, o acesso é mais fácil, o uso talvez seja mais fácil, né? Não, isso virou uma febre, né? Porque o que está acontecendo no Brasil, né? O número de escolas de medicina aumentou de uma maneira gigantesca, né? A escola de medicina virou um negócio, né? E ok, pode até ter escola de medicina, mas vamos garantir que esses médicos vão formar porque a formação do médico não é só técnica, né? Tem uma formação moral e ética ali. Boa. E ainda tem uma questão assim, o médico, você forma na faculdade, você sai cru, você não tem experiência de vida. Você começa a ter experiência de vida médica na residência médica, porque você mora praticamente dentro do hospital, né? E você começa a ver as complicações, tudo, né? Você vai atender parada cardíaca, você vai levar um paciente para o CTI, você vai ver os casos mais graves. Quem já assistiu aí Dr. House, né? Aquilo que acontece lá é a realidade de qualquer hospital que você vai aqui em Belo Horizonte. Então são coisas muito graves que é lá que você aprende medicina. Aí você terminou a residência e foi para o seu consultório. O que eu tenho visto muito aí é o seguinte, isso que colegas já chegaram, ô Fernando, renova essa receita para mim, eu vou ver, tinha testosterona na fórmula. Falar assim, infelizmente eu não posso fazer isso porque eu não... Pô, mas eu vou ter que pagar ali uma consulta, R$1.500, só para o cara renovar a receita. Então, assim, eu gosto de falar assim, quem é enganado, assim, sabe que tá assim. Todo picareta... Sabe, tem seu público. Tem seu público que quer ser enganado, né? Exatamente. Então, assim, aí vamos pensar assim na saúde, na definição da UADA, né? A testosterona melhora a performance? Melhora. Dá uma sensação de bem-estar? Dá. A sensação de euforia? Você vai produzir mais, trabalhar mais, concentrar mais, você vai achar que você é o super-homem. Agora, manejar testosterona para a pessoa não ter efeitos colaterais, né? E efeitos colaterais são
os mais diversos, né? Antigamente, na hemodiálise, os nefrologistas, não é da minha época de médico, de formação, mas anterior a mim, o pessoal usava testosterona na hemodiálise para tratar a anemia dos pacientes. Então, porque aumenta o hematócrito também. Aumenta o hematócrito também. E aí é um dos motivos que cada vez está mais comum o fenômenos tromboembólicos, né? AVC, infarto em pacientes em uso de testosterona. Agora, a gente não tem estudo científico, porque alguém às vezes chega lá no Instagram e fala assim, ó, tem um estudo aqui, é seguro. Não tem estudo. Quem usa doping não fala que está usando. Como é que você vai estudar a população? Como é que você vai fazer um estudo clínico? A longo prazo. A longo prazo, com algo que você sabe que faz mal para a pessoa, que já tem evidência suficiente falando que faz mal. E aí, então existe um conflito ético na medicina de você infringir assim, a ética da medicina em troca de dinheiro, para você dar uma receita para você agradar o seu paciente. Isso. E com isso também você fazer o seu paciente, né? Você agradou ele, e aí você aumentar a sua clientela. Porque ele vai o boca a boca. É o que está acontecendo. Vai passar, né? E aí passa. Vai lá que ele vai. Lá tem. Exato. Né? É o famoso. Como é que fala? Pegar atalho, né? E pegar o atalho de uma forma trapaceando. E tem várias coisas que vocês vão ver aí no Instagram que são assim, condenadas na comunidade médica, nas sociedades médicas. Por exemplo, soroterapia, né? Tem soro das cores as mais variadas. Não funciona nada. Gripei, vou ali tomar uma soroterapia. Não funciona. Isso que eu te pergunto. Efeito placebo. Então essa era a minha pergunta. A pessoa... porque assim, ó, o placebo... Mas aí depende também, né, Fernando? Do que tá ali dentro daquele soro, né? Não, geralmente é um corante, né? Não tem nada. Não, entendi. Não, pode até botar alguma substância ali, mas né? aí, mas sabendo, entendeu? Não, mas sabendo. Proposital. Mas assim, não tem muita coisa também que você vai infundir, porque as drogas que aumentam a performance, nós citamos a maioria delas aqui. Não tem muita coisa que você vai botar num soro que vai melhorar a performance do paciente. É mais para vender e ganhar um dinheiro. Não, inclusive, isso é uma coisa relativamente nova. Se procurar na internet, vocês vão achar. Se você tirar uma foto de um atleta de elite numa prova que tem antidoping, tomando qualquer tipo de soro, pode ser um soro fisiológico, mais de 100 ml, hoje está sendo considerado doping, porque às vezes é usado para diluir o sangue, para tentar aumentar a diurese ou disfarçar alguma substância que está ali para não cair nos testes. Entendi. Mas tem até um videozinho, tempos atrás teve um congresso médico da área de reumatologia, aí tinha uma repórter lá, depois eu mando para vocês, que é até interessante. Chegava para todos os membros, que é um congresso, esses congressos das sociedades médicas no Brasil. O Brasil tem uma medicina muito avançada, de alto nível. Então chegava para os médicos do congresso, qual que é a maior picaretagem da medicina atual? E aí cada um falava, é muito engraçado esse vídeo, eu vou mandar para vocês. E a soroterapia tá no meio. Tá lá no meio. Vamos falar, você quis ser ético, mas a soroterapia tá no meio. A outra coisa é prescrever testosterona para todo mundo, né? Porque a famosa modulação hormonal, né? Na verdade, a modulação hormonal não existe, né? Isso aí é marketing. Usaram uma palavra para... Bonita, né? Um termo. Uma embalagem bonita, né? Para falar que pode usar testosterona. Agora, testosterona usar de maneira inadequada, fora esses riscos tromboembólicos que eu falei, tem casos associados, porque é anabolizante, então se a pessoa tem uma tendência a ter câncer, vai potencializar isso. Principalmente, o mais comum é fígado, né? Outra coisa que acontece isso eu atendo às vezes no consultório, que o paciente chega com a creatinina mais alta. E eu vejo nitidamente a pessoa está usando hormônio. Aí eu pergunto. Às vezes chega também, algumas mulheres, elas não. Ninguém avisou para ela no dia. O paciente, eu até falo assim, o paciente às vezes vai atrás de uma solução, mas ele confia que a pessoa formou em medicina, ela sabe o que está fazendo. Não é muito bem assim, não. Entendi. Isso acabou. Podia ter sido no passado.
E ela tá pensando só naquele momento presente, né? Uma coisa estética e tudo. Exato. Só te interrompendo, Fernando, mas eu acho que você tem os dois tipos de paciente. E talvez, cara, a gente, dentro do que a gente está falando aqui, ligado ao esporte, ligado à rede social, ligado a essas coisas, o paciente que procura um médico e vem com essa substância, teoricamente, que ele não foi informado, ele vai procurando em busca dessa substância. Ele sabe que ele sabe o que ele está usando. Eu acho que assim, você vai ter o paciente aí que talvez não faça esporte. Ele sabe que é errado. Ele sabe que está errado. E eu acho, tá? Que ele sabe um pouco dos riscos que ele corre, mas ele está a fim de correr esses riscos. Sim. Entendeu? Porque ele não está querendo saber demais sobre o risco. Sobre os riscos, exatamente. Isso pode acontecer. E ainda falando do efeito colateral, então o que acontece demais? Aumenta a depressão, ansiedade. Se a pessoa tem a tendência a ter alguma doença psiquiátrica, né? Que a gente fala que pode ter um surto psicótico. Isso com a testosterona? Com a testosterona. Com o negócio, com o uso. Com a testosterona. Então, outra coisa que acontece com várias formulações de testosterona, você não consegue prever o pico plasmático, ou quanto tempo que aquilo vai... Porque às vezes você aplica... Por isso tem diversas formulações diferentes, né? Tem as testosteronas e seus derivados, né? Que eles tentaram ir melhorando a molécula para ela ficar mais estável no sangue. Mas quanto mais estável no sangue, mais caro é. E assim, gente, nós estamos falando de uma droga que a gente sabe que faz mal, tem um tanto de malefício e tudo. Aquilo que é permitido, já tem muita coisa errada na medicina, porque eu estou falando, vocês estão de escola, não é todo mundo que tem residência, o rigor médico para você estudar, para você se manter atualizado, para você... hoje, todo mundo sabe disso, é uma coisa que eu critico, assim, eu trabalho diferente, e eu tenho empresa que também faz isso, eu atendo o paciente direito, eu fico tempo com ele no consultório. Então, para você fazer uma consulta em troca de uma receita, ou fazer um negócio que você está olhando superficialmente, você está trocando ali toda uma filosofia médica por dinheiro, né? Sim. Então, assim... E o paciente está fazendo aquilo ali em busca de uma performance, do desempenho rápido. Sim. Né? Ele não está querendo saber, ele quer o seguinte, ele sabe que isso... Quer o resultado imediato. Ele quer o resultado imediato. Ele está treinando, ele sabe que ele tem que treinar, mas ele quer ter esse plus. Então ele está a fim de pagar e ele acha que as coisas também não vão acontecer com ele. Não, e tem outra coisa também. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é urologista, e ele falou assim, eu perguntei, como é que tá isso lá no seu consultório e tal? Ele falou assim, Fernando, a testosterona no testículo, ela é 40 vezes mais concentrada do que no sangue. Então, se a pessoa usa algum tempo, pode ser que ela fique ali, muito tempo, vamos supor, tirou a testosterona, vai ter depressão, o corpo não vai liberar, porque ele acostumou a ter a testosterona externa. Né? É como se ele ficasse dependente daquilo. Então ele vai ter que fazer um tratamento que é prolongado. É como se fosse para voltar a produção e liberação. E ele falou que tem gente que às vezes não sabe se vai voltar. Então, às vezes você vai pegar um corpo saudável, vai causar um dano nele que pode ser até irreversível no futuro. E Fernando, isso aí a gente vê casos de homens, nem falar de mulher ainda não, depois não vamos entrar nisso, casos de homens com 30 anos, 25 anos, fazendo isso, vão no médico e colocam lá, tô fazendo reposição de testosterona, minha testosterona tá baixa. Cara com 30 anos, até com 40 anos, e qual que é o nível de testosterona que é baixo, que é muito baixo, que teria que realmente fazer alguma reposição? Existe isso ou não? E qual que é o limite? Que acima disso também... Então, é óbvio que cada caso é um caso, depende de uma série de fatores, mas vamos falar assim, grandes números, né? Basicamente, que eu me lembro de cabeça assim, para que é usada a testosterona na medicina? Para grandes queimados. Então, se for lá no João 23, tem um setor lá só de queimados e tudo, porque começa a perder muita massa muscular e pode ser usado para isso. Outra coisa tem uma doença que chama hipogonadismo, que é rara, que na verdade aí o corpo não vai produzir testosterona o suficiente e
E aí ele vai ter sintomas, né? Quais são os sintomas da baixa testosterona? Então, assim, falta de libido, desânimo, às vezes confunde com outras coisas, né? O paciente pode achar que está deprimido, que ele... imagina assim, perde o desejo sexual, ele... E assim, qual que é o número, né, que o Valnei perguntou? Geralmente, assim, alguém da nossa idade, for um urologista, tiver com a testosterona abaixo de 300, mas com sintomas, né? Sintomas, né? Disfunção erétil, desânimo, e que isso não foi explicado por nenhuma outra doença, que já foi feito um check-up, não é depressão, não é outro motivo, não é uma outra doença. Causa. Pode ser, mas isso é uma coisa rara. Não é. Agora, o que a gente vê hoje, isso eu vejo, tanto no meu consultório como amigos, né? Tem um tanto de gente usando testosterona porque foi no médico XYZ que prescreveu. A estatística não mudou, não. E o pior de tudo é o seguinte... Não tem stand de hipogonadismo por aí, não. E essa turma, é aquilo que a gente acabou de falar, essa turma tá usando, não é por nada de... com pensamento em problema nenhum de saúde. É totalmente estético. É estético. Estético e desempenho. E resultado. Estético e resultado. Inclusive, no ano passado, teve até um amigo meu, que é o Paulo Miranda, ele mais ou menos da minha época lá na residência, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Endócrino, e de tanto caso que chegava no consultório dos endócrinos, né, ele tem agora lá uma diretriz, e hoje hormônio para fins estéticos é proibido no Brasil, porque não era. Ué. Então, assim, se alguém está usando isso para fins estéticos, tanto o profissional, a clínica, ela pode ser autuada, ela pode ser denunciada no CRM, então ele está infringindo uma norma tanto ética quanto uma lei brasileira. Ô Fernando, e a gente que, né, no caso, você também está no esporte praticando, e eu e a Helena nesse esporte da corrida, principalmente, tem quase 22 anos nós estamos nessa aqui, nós já vimos tudo, né? E a gente sabe, cara, a gente bateu o olho, a gente sabe. Então, assim, quem tem alguma coisa de errado, quem não tem, a melhora... Aquela melhora muito rápida. A mudança de corpo. Mudança de corpo, cara. A gente teve cliente que ficou com a gente 15 anos, 10 anos, de um jeito, e em 3 meses ela apareceu de outro, ou ele apareceu de outro. E aí você fala assim... eu não tenho nada a ver com isso, não. Você está prescrevendo o treino. Meu treino de corrida, porque eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas também, igual você falou, o paciente nunca vai assumir. Mas não vem me contar também que não tem nada de errado. O que vocês podem fazer, assim, igual esse podcast, né? Informar as pessoas. Claro, né? Claro. Porque a pessoa começar a escutar, faz mal. Será que ela não vai pensar 2 vezes? Ou será que ela não vai ouvir a opinião de um outro médico? Porque eu sei que tem pessoas que usam achando que não vai fazer mal mesmo, não. Porque venderam isso para a pessoa. Exatamente. É só um pouco, né? Acho que vai mudar e depois, né? Fulano de tal é muito conservador. Eu estou estudando um negócio que ninguém estuda. Isso. Isso não existe, né? E aí começam a aparecer Claro. os rock balboa, né? Com pace keniano. Os caras fortes aí na corrida aí, correndo maratona 10 km, 5 km, com desempenhos que não condizem com o perfil, estado, né? com o perfil, com o estado físico da pessoa. Não, imagina numa corrida, né? Você tem dias que estão muito quentes, né? Às vezes não consegue hidratar direito, às vezes o hematócrito já está mais elevado, a pessoa pode ter um fenômeno trombembólico, uma morte na corrida. Na corrida. Porque desidratou. É muito comum também, que a gente não falou nos estimulantes, a pessoa ir além da capacidade física dela. Então, aumenta o risco de lesão. Uhum. Né? Claro. Porque a performance é tão rápida. Exatamente. E a parte muscular não está preparada para isso. Não está preparada. Então, é o tanto de lesão que a gente tem hoje. Será que esses estimulantes... Outra coisa que eu já vi também acontecer é o seguinte, tem até a ver com a nefrologia. Quando você tem corre numa intensidade muscular, qualquer esporte, né? Estou dando exemplo da corrida, muito intensa, você vai ter microlesões ali que são naturais. Uhum. Agora, se você está sob efeito de drogas, você pode ter até rabdomiólise, que é uma destruição muscular, aí vai liberar a mioglobina, entope o rim, o paciente piora a creatinina. Às vezes já vi casos de paciente fazer diálise por causa disso e até morrer.
É o caso de urinar escuro, né? Urinar escuro só Com Coca-Cola. é uma fase anterior, né? Aham. Mas começa assim. Começa ali. Então, o fato ali, essa turminha que chega para fazer, chegou a estar urinando igual Coca-Cola, tem que ir pro médico na hora, né? Tem que ver o que é, né? Será que tá exagerando no treino? Será que... Desidratação. É. Ô, Fernando, agora eu quero saber o seguinte, continuando aqui na testosterona, e esse negócio do gel de testosterona que você vê hoje aí, principalmente, vamos falar pro público feminino, né? Você tem hoje vários médicos prescrevendo testosterona em gel para mulher. Ah, sua testosterona tá baixa. Mas eu fico pensando, né, Vonei? Testosterona não é hormônio masculino? E aí você tá dando hormônio... A testosterona vai ficar baixa em mulher mesmo. Quase zero, não, né? Ela é baixa. A testosterona na mulher, ela tem existe uma produção no corpo, mas ela fica muito baixinha, assim. E o que acontece? Depois que a mulher ela entra na menopausa, ela tem, quando fala assim, a mulher vai fazer reposição hormonal. Nós não estamos falando de testosterona, nós estamos falando de estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos. Agora, uma mulher que usa testosterona, e tem o chip da beleza, né? Vocês estão vendo isso? O que acontece? Ela vai ter mais massa muscular, ela vai treinar igual os homens. Então, ela começa... Você olha pra mulher assim e fala assim, mas essa mulher tá muito forte, né? Não só olha, você escuta também, né? Começa a ter... A voz fica um pouco mais grossa. A voz de pato, né? Você pergunta, bom dia. Ela, bom dia. E os malefícios pra mulher são os mesmos pros homens. O efeito colateral é igual. Agora, como as mulheres estão usando... Ela já tem a testosterona muito mais baixa e ela não vai usar a dose igual a dos homens, né? Sim. Então, qualquer coisinha que aumenta a testosterona da mulher, um pouco que seja... vai dar um efeito. Vai dar um efeito para ela, que aquilo não é natural para ela. E tem algum... Assim, nos Estados Unidos, no Brasil ainda não, isso eu vi, foi até um podcast que eu fiz com o meu amigo endócrino lá, o Paulo, ele falou que algumas mulheres têm baixa libido, depois da menopausa, e nos Estados Unidos às vezes é prescrito testosterona. Alguns médicos no Brasil podem prescrever isso para esse objetivo, mas é uma relação do médico com a paciente, não é para estética, não é para performance atlética. Aí e tem que ver os riscos-benefícios, uma dose baixinha. E isso é no caso pós-menopausa, né? Não estamos falando agora da menina de 30 anos, né? 30, 40 anos. Aparecendo com isso, né? Não tem jeito. Né? Realmente não tem indicação. Porque é o que a gente tem visto demais. E assim, igual você falou, o chip da beleza, o cara fala que está repondo, fazendo a modulação dos hormônios femininos, aí coloca um pouquinho de testosterona, não sei o que, e aí, cara, Eu só vou naquele médico ali que ele sabe fazer a fórmula mais bem feita, né? Ainda tem, a gente não falou... Tem ainda o GH, né? O hormônio de crescimento, que é um outro hormônio aí que é um hormônio sensacional, né? Porque ele vai aumentar a massa magra e vai fazer lipólise, vai queimar a gordura. Então você fica esteticamente, fica além de melhorar a recuperação, né, Fernando? Tanto o GH, é isso que eu ia perguntar. O GH principalmente, mas também a testosterona, eles vão aumentar a recuperação muscular. O principal objetivo. Você consegue treinar sempre, né? Sempre. Você fez aquele longão lá amanhã no sábado. Você tá ótimo, né? No outro dia você consegue fazer de novo. Então, assim, para quem gosta de treinar e tudo, você olha assim, o negócio é tentador. Mas, claro. mas não vai muito longe, né? Uma hora vai dar problema. Agora, eu acho que a gente podia pegar um pedacinho também e falar assim, mas sem ser... usando essas substâncias proibidas, né? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para ter mais saúde, para testosterona aumentar naturalmente? Essa é uma boa pergunta. Não, porque é o seguinte, tem um ramo da medicina que vem se desenvolvendo nos últimos tempos, chama-se medicina do estilo de vida. Está começando ainda, nos Estados Unidos já começou há mais tempo, que começaram a pegar 3 coisas muito básicas e estudar aquilo a fundo. Por exemplo, atividade física, dieta e sono. Porque assim, a gente na faculdade de medicina, a gente não tem aula de como prescrever atividade física. Então,
Eu, por um acaso, que eu fui atleta a vida inteira, eu estudei, eu convivo com vocês, né? Eu sei orientar um paciente a fazer atividade física, mas esse também não é meu trabalho. Eu prefiro falar assim, ó, liga lá pro Volney, pro Heleno e faz uma ficha lá. Mas normalmente o médico no consultório fala assim, ó, seu fulano, vai fazer uma caminhada. Ele deixa o negócio meio solto. Uhum. Mas será que o paciente vai fazer? Será que vai ter resultado? Então, assim, o que ele... Exercícios que aumentam a massa muscular. Por exemplo, musculação. Desenvolve mais testosterona. Desenvolve mais testosterona. Tem uma dieta com mais proteína, né? É comum demais as pessoas comerem a quantidade de proteína errada na dieta. Uhum. Aí tá treinando, tá sempre cansado, a hora que vai ver, tá comendo errado. Uhum. Então, você trabalhar quanto que precisa de proteína, de carboidrato, qual que é o tipo de carboidrato, entendi. O que eu vou repor no treino, porque você vai ficar mais saudável, e naturalmente seu corpo, você vai ter mais massa magra e vai aumentar, e dormir bem. É muito comum as pessoas dormirem mal, nem sabem que dorme mal, é estressar, trabalha demais, eles não se preocupam com a quantidade de sono e se o sono está sendo restaurador. Então, a medicina do estilo de vida, e eu assim, agora tem esse nome, né? Mas eu sempre trabalhei com isso também. Uhum. Você, além de investigar isso, ensinar o paciente a fazer atividade física, dieta, dormir bem e ver se tem alguma doença que está atrapalhando ele. Naturalmente vai produzir mais testosterona. Você vai ter os hormônios, né, mais regulados. Você vai tentar ajustar esses níveis através das coisas corretas, né? Vamos falar assim. Um treino, por exemplo, vocês estão prescrevendo treino para as pessoas. Você está fazendo um treinamento personalizado. Se você errar a mão para mais, ele vai produzir, ele vai entrar em overtraining, ele vai ficar deprimido. Ele vai dosar a testosterona, está baixo. Aí vai ver. É porque treinou mais do que deveria. Uhum. Porque a gente sabe, né? Assim, até nós mesmos, né? O treinador às vezes passa um treino, você faz mais forte. Então, calibrar isso não é simples, né? Não é simples. Cada um responde, absorve de uma forma diferente. Exatamente. Tem gente que treina um pouco menos e tem melhores resultados. Sim. Ô, Fernando, E hoje tem uma outra coisa que vem, de vez em quando você escuta muita gente falando sobre reposição de ferro, podemos falar em reposição mesmo, né? A reposição de ferro, e aí? E isso? Por um acaso, eu tenho muita experiência com reposição de ferro, também porque é um tratamento comum na clínica de hemodiálise. Uhum. Então, para eu produzir células vermelhas, eu preciso de ferro. E os pacientes na diálise, tanto porque tem punções sanguíneas repetidas, ou porque o intestino de quem tem doença renal não absorve ferro de maneira adequada, eu preciso repor o ferro, senão eu vou usar a eritropoetina e não vai funcionar. Uhum. Agora, para um atleta jovem, saudável, precisar repor ferro, é um negócio assim muito questionável. Entendi. Questionável, entendeu? Porque pode ser... eu imagino o seguinte, para um atleta precisar ter uma reposição venosa de ferro, você tem que investigar. Então, ele estava com anemia, será que está treinando acima do que deveria? Então, entendi. Será que a dieta dele está errada? Ele não está tendo ferro na dieta? E outra coisa, por que não usou via oral? Por que não usou a suplementação oral antes de ficar... Porque na medicina tem essa máxima, né? Sempre que eu posso usar a via oral para tratar alguma coisa, eu vou usar a via oral primeiro. Para que eu vou ficar puncionando o paciente? Uhum. Pode dar infecção no local, é mais caro. Mas a via venosa ali. Venosa, ela é mais rápida também, né? Não, é questão de velocidade. Uhum. Mas assim... A absorção se também. Eu tenho um paciente que eu posso tratar, vamos supor que ele precisa realmente, eu vou tentar tratar oral também. Um caso ou outro, assim, agora, eu não vejo isso, o Von Negócio perguntou, todo mundo agora vai precisar de reposição de ferro. Para mim isso é exceção da exceção. Entendi. É porque hoje também a gente começa a escutar muito, né? No nosso meio de corredor, eu fui indicado para repor ferro, aí tá fazendo reposição de ferro, aí se é efeito placebo ou não, a pessoa começa a sentir melhor,
Aí ela, nossa, tô muito melhor agora, tô correndo mais e tudo, né? Então... Talvez, assim, ainda fica numa zona de sombra, assim. Um atleta de maratona que está treinando aí mais de 100 km por semana, talvez não está conseguindo comer o tanto que ele precisa, está chegando à prova. Você pode avaliar criteriosamente para ver se precisa ou não. De tudo que nós falamos aqui, claro, o ferro é o que faz menos mal, né? E não é doping, né? Entendi, assim, claro. Na verdade, você vai usar ferro para um paciente se ele está precisando de ferro, porque ele não está comendo, ele não está conseguindo suprir de acordo com o treino que ele está fazendo. O estilo de vida dele ali. Mas tem alguma coisa errada acontecendo. Entendi. Normalmente a questão de ferro e também muitos os corredores, né, os atletas que fazem de dieta sem carne, né? Não comem carne, são dietas... esqueci o nome, como é que fala? Vegetariano. Dieta vegetariana, vegano, né? Isso tem uma tendência maior. Nós precisamos de proteína, nós somos feitos... Claro. A maior parte em proteína, né? Os músculos e tudo, células do sistema imunológico, todo o nosso corpo a gente precisa de proteína. A gente tem muitas questões relacionadas à carne que vêm até de base religiosa. A gente tem que respeitar a crença da pessoa, a cultura da pessoa. Agora, tem outras fontes de proteína, né? Então o paciente teria que ir numa nutricionista e ela fazer a conta e ver assim, como é que está a sua ingesta aqui de proteína? Você não quer comer carne? Então deixa eu repor com outras coisas. Agora, para você... porque da onde que vem essa lógica, né? Por que é preciso a carne? Nós temos aí cerca de 20 aminoácidos essenciais, né? Aliás, 20 aminoácidos, sendo que 8 são essenciais. É mais ou menos isso. E os 8 que são essenciais, eles têm de maneira completa só nos alimentos de origem animal, que é o ovo, o leite derivado e as carnes, seja ela frango, peixe, carne vermelha. Se eu comer só vegetais, nenhum deles vai ter o quebra-cabeça completo de aminoácidos no feijão, na soja, no arroz, para montar a peça do quebra-cabeça que vai fazer o nosso músculo. Então... imagina assim, teria que ter uma combinação de vegetais e frutas de uma quantidade tão gigante, absurda, né? Tão grande, que a pessoa não consegue nem consumir. Não consegue nem consumir para ela ter essa vida vegetariana. Agora, se a pessoa é uma pessoa que só caminha, faz uma atividade leve, ela pode até comer menos proteína, não vai ter muito dano na saúde dela. Agora, um atleta, eu acho que ele não vai dar conta, não, de recuperar, regenerar uma posição correta, né? Ele tem que substituir essa falta de carne com outro alimento que tem proteína, não um suplemento. Sim. Fernando, agora eu queria saber o seguinte, mudando um pouco, vamos pensar aquela turma que toma, né, Volney, um comprimido para poder aliviar a dor. Então você tá ali na maratona, no Ironman, aí o cara manda um Advil para dentro, manda um anti-inflamatório. Quais são os riscos, né? Um corticoide, né, na véspera da... Isso tem tudo a ver também com a especialidade de nefrologia, né? Antes de qualquer esporte, o uso de anti-inflamatórios em excesso causa lesão renal. E alguns pacientes que eu já atendi na hemodiálise foram para hemodiálise por causa de excesso de anti-inflamatório. Então, uma das complicações é dano ao rim, por vários mecanismos diferentes. Outra complicação, efeito colateral que eles podem causar é um dano no estômago, na mucosa do estômago. Então, é muito comum em pacientes, às vezes idosos, tá com uma dor na coluna, dor lombar, e viu que tem uma pílula mágica ali, tomou um anti-inflamatório, a dor sumiu. Aí um dia vai vomitar sangue, que perfurou o estômago, excesso de anti-inflamatório. Agora vamos começar a falar de atletas, tanto amadores como pode ser profissional também. Eu já chegou no meu consultório muitas vezes pessoas que praticam musculação, que para aguentar o treino, fica tomando anti-inflamatório para ficar pegando carga.
Entendi. Para poder isso aí, para poder alívio de dor. Alívio de dor. Aí o que vai acontecer? Consegue treinar. Aí, mas por que ele foi lá no meu consultório? Porque a creatinina subiu, porque teve uma lesão renal. Agora, se essa lesão é reversível ou não, você pega no início, você tira ali, hidrata o paciente, ele recupera, regenera. Agora, a médio, longo prazo, a pessoa ficar usando isso sistematicamente, pode ter um momento que não vai voltar. E outra coisa, depende da predisposição da pessoa. Uma coisa é fazer isso numa pessoa 100% normal. Mesmo assim, ela pode ter malefício. E se você tem uma predisposição genética e não sabe, se você já está perdendo um pouquinho de proteína pelo rim, não sabe, não fez um check-up, então, para esses pacientes vai piorar, vai fazer mais mal ainda. E uma coisa que acontece também com anti-inflamatórios em geral, é que o efeito deles, a artéria que leva sangue para o rim, ele diminui o calibre lá, o diâmetro dela. Então, ele dá uma hipoperfusão renal. Então, assim, imagina você num esporte competitivo ali, em alta intensidade, tá indo menos oxigênio para o rim. Então, você vai levar uma isquemia renal. Então, você pode chegar no fim da prova com o rim doente e não sabe. Então, assim, a pessoa usar um dia um comprimido, eu não vou prescrever isso para ninguém. Claro. Eu acho que ela não vai adoecer por causa disso, mas ela vai ficar usando isso de maneira recorrente. Sim. E numa prova de maratona. Uma maratona, uma prova grande, longa, né? Que a pessoa já tem o lado da desidratação, já está sobrecarregando o rim, fígado e afins, e aí usa durante a prova. O risco é maior? Não, é maior, porque aí você leva seu corpo a um estresse máximo. Imagina assim, será que ela está hidratando o tanto que ela precisa durante a prova? E no hidratar, que nós estamos falando, não é só água, né? Tem que repor sódio também, para manter a volemia. Aí já o corpo ali, naturalmente, ele já vai drenar sangue para os músculos que você está usando em alta performance. Já tira naturalmente sangue do rim. Você usa uma droga que diminui o calibre lá da artéria que leva sangue para o rim, vai entrar em isquemia renal ali. Entendi. Então... Pode parar, Heleno. Não, eu não... Você pode parar com isso. Nunca tomei. Anti-inflamatório é uma coisa que... Cara, eu não... Eu já tomei durante a prova nunca, mas pré-prova ali, dependendo se eu tô com algum tipo de lesão, 2, 3 dias antes eu já tomei, graças a Deus nunca tive nada. Esse anti-inflamatório que nós estamos falando, assim, é o Advil, é o diclofenaco, né? É o ibuprofeno. Agora tem o... E o corticoide? Pois a gente fala, o corticoide é um anti-inflamatório não esteroide. E ele não causa lesão renal. Então, por exemplo, chega um paciente no meu consultório com crise de gota. Eu não posso dar anti-inflamatório esteroidal para ele, mas eu posso dar um corticoide, uma prednisona e resolve. Só que na lista da UADA... Se você usa, é muito comum injeção, né, de corticoide, infiltração. Se eu não me engano, parece que tem que ser 21 dias antes. Entendi. Então, ele é detectado. E é considerado doping. Então, por quê? Porque vai diminuir sua dor, vai te... porque assim, ó... o negócio pode fazer mal para sua saúde, o mal ali, talvez, no corticoide, de tudo que nós estamos falando. Além da sua capacidade. É o que faz menos mal, vamos pensar assim, né? Mas vai te levar além da sua capacidade. Então, você está tendo uma vantagem em relação ao outro competidor. Talvez atrase a sua dor, a sua fadiga. Entendi. Ô, Fernando, e a gente, né, Volney, a gente falou aqui de doping farmacológico, de substâncias, e tem o doping tecnológico também, né? Quando foi criado aí, eu acho que a gente tem que colocar isso, que foi quando saiu agora recentemente os tênis de placa, né? Foi muito questionado tudo. Até no início do ano, alguns atletas foram correr prova de pista, e eu não sabia disso, o Juninho e o Thiago. Eles foram desclassificados porque existem tênis de placa que não são permitidos, né? Assim como na época na natação você teve os macaquinhos, né, que os tempos de todo mundo melhorou. Pele de tubarão. Melhorou o tempo, todo mundo, depois tiraram isso. Tipo de material, né? Tipo de material.
O que você acha disso hoje? Porque até saiu recentemente que vai ser criado uma espécie de uma Olimpíada em que vai ser liberado tudo. Vai ser liberado o doping todo, né? O doping farmacológico, substâncias. Isso é orientado, né? Assim, por médico e tal, e vão acompanhar. Nos Estados Unidos, se não me engano, né? Vão acompanhar. Esse médico aí, eu não queria estar no meio deles, não, né? Alguém pode ter uma complicação, né? Então, é uma coisa até muito séria, mas se a regra da competição permite usar lá um tênis de placa, o pessoal fala que aumenta até em 4% a performance, né? Ok. Óbvio que alguém vai questionar, falar assim, pô, mas a maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar o tênis de placa, então ele está em desvantagem alguém que tem condição. Então, se você for olhar a filosofia da competição, da Olimpíada, dos esportes, porque deveria ganhar a prova aquele que treina mais, que é mais disciplinado, que está dormindo bem, que está comendo bem. Então, você está usando qualquer coisa a mais para melhorar a sua performance, teoricamente, não seria o mais ético, mas é a regra da competição. Mas ele está aberto a todo mundo, né? A tecnologia, ela está aberta a todo mundo, que senão a gente entra igual na Fórmula 1, que muitas vezes não ganhava o melhor piloto, mas ganhava um bom piloto com o melhor carro. Exato. Com o melhor carro, mas ele está aberto a todo mundo a usar o carro, né? O que pode ser usado. Então, o tênis de placa é o seguinte... Fala assim, meu amigo, infelizmente o problema é seu se você não tem dinheiro. Quem tem um patrocinador melhor vai ter sempre o melhor. Se a gente pensar no alto nível, eu acho que isso, eu não vejo isso como um problema. Também não todo mundo vai usar. Eu acho que só complementando, acho que o Heleno compartilha disso. Você pensar em alto nível, tudo que for criado tem que deixar, cara. Porque todo mundo tem acesso. Todo mundo não vai causar lesão para a pessoa. Ter acesso, talvez, se uma marca X criou um produto e o cara é patrocinado pela marca Y. E aí que a marca Y corra atrás de produzir alguma coisa que seja concorrente para ele. E a gente viu isso que você está comentando, a gente viu isso em 2018 ou 2019, em que tinha corredores patrocinados pela Adidas, a Adidas não tinha lançado, e que tiraram o Vaporfly, a marca, o símbolo da Nike, correram, foram fotografados, né, para poder ter essa vantagem, que na época era uma vantagem, como só a Nike tinha desenvolvido o tênis de placa e as outras marcas não tinham. Então os atletas da Nike relativamente estavam com vantagem, mas era uma coisa aberta. O que eu penso com a questão do doping, o doping farmacológico, né, o doping das substâncias, é que você vai contra um dos princípios do esporte, que é a saúde. O esporte ele é saúde, né? O Fernando tocou o tempo inteiro. Você está indo contra isso. E você não tem o fair play, né, cara? Então, assim, você passa... Isso que vai acontecer nos Estados Unidos, você imagina só, os caras vai lá, o cara de 100 metros, dopado de substância, testosterona, GH, tudo, e bate o tempo do Usain Bolt, né? Como é que você vai saber? Você nunca vai saber. Isso não foi real, né? Por quê? Porque ele está usando substâncias que o Usain Bolt não usava. Agora, se ele está usando uma sapatilha que na época era permitido pro Usain Bolt, beleza. Se o Bolt não quis usar, o problema é dele, mas era permitido para todo mundo. Agora, usado uma substância, porque aí passa a ser uma outra briga. Passa a ser uma briga de laboratório. Né? Além do pior que a gente volta aqui, o princípio do esporte. Um dos princípios do esporte é a saúde. O que você falou, esporte tem que ser na saúde. A partir do momento que você não está dormindo bem, que você está estressado... Sim. Que quer melhorar a qualquer custo. É o que você falou. Então parou de ser saúde. É o tripé que você colocou aí. É o tripé. É comer, dormir e treinar. Né? A tríade sempre presente ali. Aí as coisas que vêm em volta, né? Que hoje todo mundo quer. E aí você vê que esse trio ele tá relacionado a tudo. A melhora no esporte, a melhora da produção, a gente falou da testosterona, mas a melhora da saúde, tudo isso, o trio do treino, alimentação e sono, ele funciona para a vida. Para a vida. Né? Eu tava no consultório de uma amiga médica conversando com ela, eu vi um livro assim, que ela tava lendo, eu peguei o livro, eu fiquei até curioso para ler. Tava escrito, o título é assim, A Coragem de Ser Imperfeito. Como parar de ser as pessoas, o que as outras pessoas acham que você é e começar a ser o que você realmente é.
Eu falei assim, legal. eu vou, porque a gente fica preocupado demais com o que os outros estão pensando, o que vai postar no Instagram, mas quem é você, de verdade? Falou tudo. Fernando, isso é tão interessante que na entrevista do Lance Armstrong, que ele foi com aquela jornalista, entrevista a Oprah, na época que ele, num horário, ele fala sobre isso. Por que ele se dopou, né? E ele comenta que era uma coisa assim, que ninguém sabia. Para ele tinha que colocar que tudo era perfeito. Ele tinha um casamento perfeito, ele tinha uma vida de sucesso, então ele não perdia, né? E ele mesmo queria vencer a qualquer preço. Ele coloca isso. E é assustador quando ela pergunta se ele se arrependeu daquilo. Ele fala que não. Ele fala que não. Que ele não se arrependeu daquilo, né? De ter usado o doping, porque ele queria vencer, ele queria passar a qualquer preço. E a questão do como que ele era visto, né? Era aquele cara inatingível, aquele cara que a vida dele era perfeita, que o casamento perfeito, filhos, tudo aquele mundo do esporte. Ele era um líder, um cara politicamente que ele tinha até acesso com o presidente dos Estados Unidos. E aí quando descobrem isso tudo, né, toda a reputação dele, para as pessoas que estão de fora, que acreditavam naquele, você vai lá para baixo, né? Não sei o que aconteceu com ele do ponto de vista mental, né, psíquico, mas não deve ser muito bom você ser desclassificado, perder seus títulos, sim, né? Sim. E assim, do ponto de vista ético, ele infringiu tudo que a gente falou. Tudo que a gente falou, né? Por que existe o esporte, né? E se ele faria de novo, né? Assim, é dele, né? É dele, né? Porque além da saúde, do esporte, ele está relacionado ao fair play. E quando a gente pensa em doping, o doping é a maior sinalização de quê? De trapaça. É a maior de roubo. É roubo. É a maior... É igual cortar caminho. Exatamente. É a mesma coisa. É a maior sinalização de quê? De trapaça, de corrupção. Então, quando você vê uma pessoa usando doping no esporte, em qualquer nível que ela tá, se ela tá usando aquilo, ela tá trapaceando. Isso. Ela tá sendo corrupta, né? Então a gente fala tanto de corrupção, né? Na política, no Brasil, na política, tudo. Mas você vê tanta gente usando isso a qualquer preço para poder sobressair, né? E acima de outras pessoas. E principalmente para poder o quê? Para alimentar um ego, uma vaidade, né? Numa rede social, né? Perante um determinado grupo, para ter um reconhecimento, tudo. E que o pior, ninguém sabe do que é isso no futuro. O preço que vai ser pago com a saúde das pessoas. Porque não tem. É aquilo que eu falei anteriormente. Se você for fazer entrevista nas pessoas, se ela está usando testosterona ou não, por exemplo, as pessoas geralmente elas escondem informação, né? E mesmo o que você falou, Fernando, você vai selecionar um grupo padrão aí para você falar assim, agora nós vamos usar. Nós vamos testar? Você sabe que faz mal, aí vai morrer uma pessoa. Acabou, é isso aí. Nenhum comitê de ética vai aprovar isso. Exato. Basta a gente só pensar o seguinte, qual que é um dos esportes que mais tem uso de doping? É o fisiculturismo. É ou não é? Você tem uso de testosterona, oxandrolona, GH, todos os hormônios. Tá morrendo direto gente de 28, 30 anos. Direto, o cara vai infarta, morte súbita, né? Aí você vai ver o físico da pessoa, aquele físico totalmente não condizente com nada. Ele pode treinar a vida inteira, que ele não vai conseguir atingir aquele físico. E aí volta naquilo que você falou, né, Volney? A gente aí que tá com... Você também, né, Fernando? Com 30 anos de experiência que a gente vai vendo e tudo, você tem uma pessoa que treinou durante muito tempo e chegou no resultado X, num platô. Aí, de repente, ela passa a chegar num nível que ela nunca chegou em 10 anos de treinamento. E aí ela salta de uma prateleira A, ela vai pra prateleira D, lá pra cima. Aí você falou, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. E ainda ficou mais velha 10 anos. E ainda ficou mais difícil. Ainda ficou mais velho. Tem que pensar e levar isso. Eu acho que o mais importante dessa conversa, assim, é o ser humano, isso em qualquer área e tal, ele tem uma tendência a, quando ele quer fazer alguma coisa, vamos supor, a pessoa quer usar um hormônio para se sentir bem, por qualquer motivo. Talvez ele procura
estudos, artigos ou informações, até sem muita fonte confiável, que justifica a conduta dele. Exato. E meio que não analisa os falantes, ele não quer ver o efeito colateral. Ele enxerga só o que ele precisa. Então, assim, eu vejo isso demais. Pessoas falando, eu fui em um médico, até parece que a pessoa formou em medicina, que tá valendo alguma coisa. Ela só formar em medicina. Mas esse médico está estudando, ele está atualizado, ele fez residência médica. Exatamente. Qual que é a especialização dele? Ele está estudando em revistas de alto impacto, né? Que é o New England Journal of Medicine, o JAMA, o Lancet. O que ele está estudando? Porque um professor meu falava na faculdade, papel aceita tudo. Se você quiser escrever, manipular dado, escrever alguma coisa falsa para falar que faz bem, você consegue. Só que hoje a metodologia científica da medicina é bem avançada, assim. Para você falar que algo deu certo, tem todo um rigor técnico-científico, são anos de pesquisa, e o estudo tem que ser replicável, e auditoria em cima, é um negócio muito sofisticado para alguém fazer um estudo de fundo de quintal e falar que aquilo ali é evidência científica para alguma coisa. É isso aí. É isso aí. Então, né, acho que estamos chegando aí no nosso final. Fernando, deixar as últimas palavras para você aí. O Fernando, além de ser triatleta, né, hoje um triatleta aposentado não, né? Veterano, pra gente falar isso, que virou cliente meu e do Volney, né? Freguês nosso. Ele também é proprietário da clínica Mais 60, né, Fernando? Eu sou empreendedor, né? A gente montou a Mais 60 Saúde, a gente cuida de idosos frágeis. Então são aqueles pacientes que vão envelhecendo e tem vários problemas de saúde e precisa de um cuidado mais personalizado. Ao invés desse paciente ficar indo em vários médicos diferentes, a gente centraliza o cuidado num lugar só. Então tem lá o geriatra, tem equipe, tem educador físico, tem fisioterapeuta, tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem a enfermeira navegadora, qualquer coisa que o paciente precisa ele liga, renova uma receita, arruma uma consulta mais rápida. E além na Mais 60 eu trabalho mais como gestor e sou sócio lá e tal. A empresa, graças a Deus, está crescendo e tudo. E eu também tenho meu consultório particular. E se alguém quiser consultar comigo por qualquer motivo, porque eu sou clínico também, né? Claro. Tem o telefone lá no Instagram. Meu Instagram é Dr. Fernando César Assunção. Opa. Quiser mandar alguma mensagem, estou à disposição. Mas não prescreve os gelzinhos de testosterona, as eritropoetina, injeção não, né? Eu falo o seguinte, a medicina que eu aprendi, não tem dinheiro no mundo que paga você fazer uma conduta que não é correta, né? Boa, exato. Pelo menos onde eu estudei, os professores que eu tive, igual vocês também, vão trabalhar com saúde. E também tem a sua ética, né, Fernando? Além disso tudo, tem a sua ética. Não adianta você ter passado por eles e se você não tiver a sua ética, você vai ser corrompido, vamos colocar assim. Né? Então, por mais difícil que estejam as coisas nos negócios, na vida... Sim. Vamos fazer a coisa certa. Você colocar a cabeça no travesseiro e poder fechar o olho, né? Tranquilo Eu acredito assim, vamos fazer tudo certinho, que o mundo dá a volta, a gente chega lá. Isso aí. E eu vejo, pra gente encerrar, essa questão de todo esse debate aí, como o principal aí, o esporte, né? No caso a corrida, que a gente falou muito aqui, o fair play, a ética, tá? E que a corrida e a saúde. Então, se a gente colocar o caso doping, substâncias, né, ilícitas aí, a gente está fazendo uma coisa que é trapacear, a gente está contrariando o fair play, né? Então vamos sempre julgar limpo, sem corrupção, né? E principalmente fazer a coisa para a saúde e para o esporte. É isso aí, pessoal, valeu aí. Fechando aí mais o nosso Papo de Corredor. Fernando, obrigado aí pela presença. Foi um prazer conversar com vocês. É isso aí. Vamos em busca da saúde aí, né? É isso aí. Vamos lá. Valeu. Até a próxima.